Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ainda preciso ver você, viu? Eu aqui. Eu quero ver todo mundo. Vamos aguardar aqui um pouquinho os irmãos entrarem. Nosso culto de estudo bíblico. Porque se eu botar deitado, aí ele também tem que ficar deitado. O apóstolo Paulo, diversas... Pegue. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor. A paz, pastor Geraldino. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Vamos dar Como é que início. está aí a voz? Está bem? Tá bem, tá Tá bem. bem. Tá bem, graças a Deus. Estou ouvindo Vamos dar vocês início. bem também, viu? Amém. Isso. Deus continue abençoando todos. Amém. Sejam todos Amém. bem-vindos ao nosso culto de estudo bíblico, todas as quintas-feiras. Então, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início ao nosso culto, fazendo a oração, iniciar a oração do Pai Nosso. E logo depois, a diaconisa Edna vai fazer uma oração pelo nosso culto. Pai Nosso, que estás nos céus, Que estamos santificado seja o teu nome, ficados o teu reino, a nós, seja feita a tua vontade, feita assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai, por acalmar os nossos Amém. corações, Senhor. Sim, Senhor, Obrigado nós por cremos que o essa Senhor está. que o Senhor está em cada lar e por cada irmão, Senhor. Abençoa Obrigado cada por família. irmãos também, Senhor, que estão conosco, Senhor. Juntamente conosco nesse dia, nessa quinta-feira desse estudo bíblico. Abençoa. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a cada um, Pai. Amém. Protegendo, Senhor, que a gente sabe que isso tudo é passageiro, Pai, mas a tua palavra fica, Senhor, em nossos corações. O Senhor abençoe Amém. também o pastor, Senhor, a Diz família bem que dele, usa contra a palavra. o nosso conselho, Senhor, cada irmão que está em cada lar, Senhor. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, em Atos 14, Atos 2, do versículo 14 ao 36. Atos 14. Atos 2, do versículo 14 ao 36. Os irmãos vão acompanhar e nós vamos fazer a leitura alternada aqui em família, certo? Amém. O título diz: O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinhos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É isto que eu vou fazer nesses últimos dias. Diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e Deus, vós o mataste, se crucificando por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Continua. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a testa de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assentar-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estranhos debaixo dos seus pés. todos. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora cantar um louvor, um hino da nossa harpa, CTP, Cantai Todos os Povos, o CTP de número 94. Grandioso és tu. CTP número 94. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos de tua mão, estrela e a proclamar teu nome na vida. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Deus és tu, Deus és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu.
Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma, então a dizer, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja Deus. Amém. Peço ao irmão Mateus que ele agora faça uma oração de iluminação pelo nosso pastor, que ele vai trazer a palavra, o pastor Everaldino de Deus. E logo após o irmão Mateus, o pastor Everaldino está com a oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus, excelentíssimo Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, meu Pai, por estar nos ajudando até esse exato momento. Pai. Amém, Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eu coloco em tuas mãos o nosso pastor Everaldino, meu Pai, faça Deus instrumento, meu Pai, que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor passar através do pastor. Em nome É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todas as famílias reunidas nesse momento para ouvir a mensagem do Senhor através da sua palavra. Agradeço a Deus pela vida da família do presbítero Paulo, com a sua esposa, a diaconisa Edna, seus filhos, e aí estão Emily e Mateus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Nos mantenhamos assim, pela graça do nosso Deus, submisso àquilo que Ele tem ordenado que façamos. E sendo orientados pela palavra de Deus, nós possamos orientar outras pessoas para que também sigam esse momento com paciência, com amor, com dedicação, com paz, com longanimidade, tudo como fruto do Espírito para nos alegrarmos juntos, como estamos fazendo aqui agora. Separei alguns textos bíblicos para nós falarmos sobre algo que nós estamos realizando nesses dias, como algo muito importante para as nossas vidas, inclusive orientado pela nossa IPIB, né, Assembleia Geral, que é sobre o jejum. Nós estamos praticando nesses dias, num dos horários que fora indicado pela IPIB, através do Presbitério Sergipe. Inclusive estou vendo que o presbítero Marcos está conosco também. Saudações a todo o Presbitério Sergipe, aqui em Sergipe e em Alagoas também. Que Deus continue abençoando a todos, especialmente a Direx do Presbitério Sergipe, que tem tomado medidas importantes para esse momento da caminhada com o Senhor, mesmo isolados, separados, mas juntos nessa condução que é do Senhor em nossas vidas. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, vocês vão acompanhar aí os textos que lerei, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver Isaías 58, 4 a 12, Isaías capítulo 58, versículos de 4 ao 12. Já preparem também em Mateus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. No capítulo 6, versículos de 16 ao 18, leremos também, para abordarmos alguns assuntos importantes nessa noite sobre o jejum. Sim. E depois eu posso estar expondo isso também no grupo, aquilo que nós conseguimos escrever sobre algo muito pontual, que diz respeito a esse momento que nós já estamos vivendo na prática. Então, o texto do profeta Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 4, diz o seguinte:
Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Agora, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, são esses dois textos mais relevantes, respeito a muitos outros que abordam quase uma centena de textos, abordando sobre jejuar e jejum. Nós destacamos esses como mais especiais, porque o profeta está lendo tudo aquilo que acontecera com o povo judeu, o povo de Israel chamado sempre por Deus para ser abençoado através daquilo que seria voltar-se para Deus, sempre nessa condução. E aí nós vemos que, anterior a essas condições das profecias, alguns reis, algumas lideranças, como Samuel principalmente, jejuaram de forma muito pontual no que diz respeito àquilo que seria a necessidade da presença de Deus de forma mais marcante na vida do povo em todos os momentos. Mas um momento crucial na vida do povo de Deus, e mais especial ainda porque isso ficaria para o resto de toda a humanidade, diz respeito ao que estamos vivendo hoje, desde o Sinai até o momento em que o Senhor Jesus Cristo consumou todas essas coisas. Então nós dizemos que o jejum é uma coisa muito importante, tanto na antiga dispensação quanto na nova aliança em Cristo Jesus. E serviu muito para que as alianças fossem renovadas. E principalmente no contexto que Moisés viveu, a partir do momento em que nós tivemos a libertação do povo judeu, lá do Egito, e que teriam que caminhar 40 anos ao longo de um deserto que certamente passariam por muitos problemas, como nós estamos passando agora
não por um deserto como eles passaram, mas por um deserto de abraçar, um deserto de estar próximo, um deserto de estar em família, diz respeito a ter filhos e filhas, um tanto quanto distante, e agora os velhos estão sofrendo mais, os mais antigos, a partir dos 60 anos, nós precisamos ter uma cautela muito grande com relação a isso. Mas, pegando essa abordagem do jejum de Moisés a Jesus, nós vemos no capítulo 34 do livro de Êxodo, nos versículos 27 e 28, os irmãos vão acompanhar essa leitura que eu vou fazer aqui, e diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E isso o Senhor Deus, relatando tudo que era necessário fazer para que eles peregrinassem. Para uma missão muito importante que ficaria para o resto da vida e para toda a humanidade, inclusive para os dias de hoje, no que diz respeito à lei que fora estabelecida no Sinai. Versículo 28 diz assim: e ali esteve com o Senhor, no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites. Não comeu, não aparece a palavra jejum aí, mas diz que Moisés não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, são os 10 mandamentos, o decálogo, e isso está exatamente nesses textos, nesses 2 versículos de Êxodo, capítulo 34, 27 e 28. E assim nós vemos que o Senhor Jesus Cristo faz a abordagem, também fazendo a leitura tanto dos profetas, mas principalmente do momento em que Moisés estabeleceu essa condição do decálogo ser colocado em evidência por Deus a partir de um jejum que ele fizera de 40 dias e 40 noites. E assim o Senhor Jesus Cristo agora faz a abordagem de uma forma mais contextual para o momento em que ele estava vivendo, para os seus discípulos e principalmente para as lideranças da época, especificamente os fariseus, lá em Mateus 4, de 1 a 4, que todos eles conheciam também, né, toda a condição em que Moisés escrevera, desde a saída do Egito até chegar à terra prometida, que ele não teve condição de entrar, Josué teve esse privilégio. Mas o Senhor Jesus Cristo ensina, nesse texto de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, dizendo o seguinte, que, na verdade, é um relato daquilo que o Senhor Jesus Cristo passou também durante 40 dias e 40 noites. E o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, no versículo 3, o tentador aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No versículo 4, que vamos ficar até aí, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, esse é o contexto da antiga dispensação para a nova dispensação. Tudo isso combinando naquilo que Deus sempre estabeleceu como aliança em toda a sequência do Antigo Testamento, que seria consumado em Jesus Cristo, e agora ele faz uma abordagem daquilo que seria a libertação total, no que diz respeito à similaridade que nós tivemos para o momento em que Moisés recebeu as leis de Deus para ser estabelecido não só com o povo que ele escolheu para peregrinar no deserto 40 dias e 40 anos, e, portanto, essa retratação do Moisés em estar na presença do Senhor durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, se preparando para essa missão, para descer não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade, diz respeito a esses 10 mandamentos ficarem como leis universais. E assim o Senhor Jesus Cristo confirma para cada indivíduo, para cada momento da vida em que essa necessidade seria
ímpar no que diz respeito a todos os servos e servas de Deus estarem nessa disposição. E assim nós entendemos que essa expressão entre Moisés e Jesus, nós buscamos compreender de que é necessário sim, em dados momentos importantes na vida do povo de Deus, principalmente para as lideranças, esse momento de jejum e que é acompanhado de orações, como o Senhor Jesus fizera em toda a peregrinação do deserto, mas tem um objetivo. Primeiro, é preciso ver a expressão que é colocada de forma muito contundente pela palavra de Deus, orientando todos os servos e servas, todas as famílias, para que no momento como esse compreendam como fazer isso, não simplesmente porque é uma formalidade, mas a expressão absoluta para jejuar é exatamente a humilhação da alma. O salmista diz lá no versículo 13 do 35, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. É o que está acontecendo agora, irmãos. É a nossa situação do momento que o salmista também viveu. Nós precisamos estar fazendo isso em favor de toda a humanidade, não só aqui no Brasil, mas em todos os cantos da terra, em todos os continentes. O salmista diz que se afligiu, sim, afligiu a alma dele com pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e em oração. Me reclinava sobre o peito e desta forma ele se apresentava ao Senhor, se humilhando tão somente diante do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão se humilhando diante do mal que aí está alastrado, que também é uma criação de Deus para o seu momento, para determinada condição em que se expressa essa situação, em que a medicina, a inteligência humana também está avançando, no que diz respeito a contextualizar melhor essa situação em que está se vivendo, que a ciência não tinha, inclusive, nenhum dado histórico com relação a como combater esse vírus ou essa praga, como alguns chamam. E, portanto, nós vemos que, ainda que pensemos que só nós, cristãos, estamos fazendo esse momento, como fora na antiga dispensação, muitos outros faziam também esse momento religioso de jejum, buscando uma entidade em que eles acreditavam que fosse capaz de debelar o mal em que a humanidade estava passando. E nós acreditamos, como cristãos, que é um exercício que toca no profundo do contexto espiritual de cada pessoa. E assim como o Senhor Jesus Cristo confirmou na sua palavra de orientação, naquele momento, não só os seus discípulos, mas todos os discípulos que viriam até os dias de hoje e até a sua volta, em que nem só de pão viverá o homem, porque terá momento que nós passaremos fome, não só no que diz respeito a sermos atingidos no corpo, faltar o pão mesmo da terra, mas faltar essa condição de nós vermos o outro de perto, estarmos cuidando do outro de perto. Imaginem o que significa isso no que diz respeito a estar longe da mãe, do pai, de parentes queridos, de entes que, inclusive, nesse momento, poderiam estar partindo para uma outra dimensão, a eternidade, sem condição de se despedir dos demais ou sem a família conseguir se despedir deles. E, portanto, esse momento, que é um exercício espiritual, toca profundamente nossas vidas para que nós nos alimentemos de forma mais profunda ou exclusivamente de Deus em alguns momentos pontuais, como nós estamos fazendo na IPI do Brasil, não por um contexto que seja político, econômico, social ou cultural, mas uma necessidade de estarmos exclusivamente nos alimentando de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora. É um preparo contínuo da vida para uma missão, ou para a missão de Deus de forma mais específica. E aí vem um contexto muito especial, irmãos, que nós precisamos colocar na nossa consciência, que é exatamente uma missão de obediência total a esse Deus que tem o poder da palavra em todas as dimensões, seja física, emocional e principalmente espiritual. Como o Senhor Jesus Cristo, inclusive, confirmou aquilo que seria a preparação para a missão dele, indo até a morte, e morte de cruz, como obediência total ao Senhor Jesus,
Pai, o Deus Pai, que estava enviando ele para essa missão exclusiva. Mas outros momentos, como aconteceu com Saulo, Paulo, Barnabé, nós encontramos um texto muito importante que a igreja precisa, inclusive, se voltar para isso, e nós, às vezes, esquecemos desses momentos especiais de jejuar e orar mais em favor das nossas lideranças, inclusive quando vamos constituir essas lideranças para uma missão específica, como oficiais, pastores, pastoras, missionários. Lá no Atos, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz: e servindo a eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala profundamente aos nossos corações no jejum e nas orações: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa é a realidade do nosso contexto, não só no que diz respeito a entendermos que isso vale para esse momento, vale para toda a nossa vida até o noivo retornar para buscar a noiva, que é a igreja do Senhor. Mas o jejuar tem um objetivo muito profundo também. Ele expressa o que a alma está sentindo em relação ao que é uma necessidade espiritual para estar mais próximo de Deus, bem próximo de Deus, para entender que ele está numa dimensão diferente da nossa, mas ao mesmo tempo ele está buscando cada vida, que é o espiritual pelo espiritual. Os verdadeiros adoradores o buscarão em espírito e em verdade. E ele vem como objetivo definitivo essa concepção do jejum e orações e jejum, agradar o coração de Deus, que é o que infelizmente a humanidade não tem feito. E mais infelizmente ainda os cristãos como um todo, que querem viver muitas vezes somente da aparência, no que concerne aquilo que é do nosso contexto humano, e que é necessário também do social, do cultural. A experiência que nós temos histórica, no que diz respeito a nós nos unirmos mais como homem, como mulher, como família, e assim por diante, e não deixarmos de lado nunca aquilo que é a orientação da palavra de Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículos 12, no versículo 12, diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor. E esse texto é particularmente dentro de uma condição em que está profunda na profecia consumada em Jesus Cristo, em nós como cristãos. Ele diz assim, olha: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, que é o clamor, é se derramar diante do Senhor. É deixar de comer o alimento da terra para comer exclusivamente o alimento dos céus. Foi o que o Senhor Jesus Cristo estava expressando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso alimenta mais. Isso fez com que Moisés ficasse lá no alto, próximo a Deus, no monte, por 40 dias e 40 noites. Nós não suportaríamos isso. Em Cristo, ele ficou no deserto e teve fome depois de 40 dias e 40 noites, porque ele estava se alimentando exclusivamente da palavra de Deus. Nós não conseguimos mais fazer isso na nossa condição humana atual. Mas alimentar-se de Deus é uma necessidade humana essencial, ou do ser, da vida. Nós somos seres que recebem, ou recebemos a orientação de Deus nessa capacitação, para que nós nos mantenhamos na humanidade. Infelizmente, a maioria das pessoas estão se degladiando por pão, pelo que é material. A solidariedade, graças a Deus, está norteando a vida não só aqui do Brasil, mas em todos os cantos do mundo. As pessoas dividindo agasalhos, alimentos, graças a Deus por isso, principalmente para aqueles que ficam ao relento, que foram abandonados pela família, foram abandonados à sorte, ou quiseram ser abandonados, agora estão tendo falta de pão, de alimento no dia a dia, que é abençoado por Deus também. Alimentar-se dentro dessa necessidade de buscar a Deus é um propósito de mudar de atitude, não humildade de desagradar a carne, que milita contra o Espírito, e agradar o Espírito. De que forma? Em oração. E quando nós oramos, ainda que às vezes estejamos com a boquinha fechada e o pensamento elevado a Deus,
nós não podemos comer. Já dizia minha avó, meu filho, não seja mal educado falando e comendo, né? É assim que a palavra nos ensina. Enquanto oramos, não devemos comer, não devemos participar das iguarias desse mundo, na televisão, nos entretenimentos, que são necessários também, principalmente num momento como esse, de isolamento, de cárcere, não privado, mas de cárcere físico, no que diz respeito a entendermos que a nossa mente vai longe e vai bem próximo de Deus, nessa humanidade que precisamos ter, de olhar para o outro, seja quem for o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas nessa condição do jejum e das orações. Portanto, esse agradar o Espírito é também ter fome de Deus. O jejum é exatamente isso. É nós ficarmos com mais fome de Deus, para louvarmos, para nos derramarmos, como nós estamos fazendo agora com essa família linda, que aí está, com todas as famílias que hoje eu um vídeo, né? Eu pensei até que tinha sido o Paulo que tinha postado esse vídeo, mas alguém se preocupou de pegar o status do WhatsApp, né? De algumas pessoas, inclusive vi meu netinho lá com a minha esposa, e terminei chorando naquele momento, né? Eu acho que foi Ingrid que fez, né? Não sei se foi exatamente isso, Ingrid. Muito obrigado, ela está entrando agora dizendo amém, né? Ela lembrou disso e realmente causa mais impacto na saudade que estamos sentindo com os outros. Mas voltando aqui ao jejum, definitivamente todos precisam concordar, cristãos e não cristãos, que é exatamente uma bênção de Deus para as nossas vidas, com orações, como prática daquilo que é palavra de Deus, que nós entendemos que seja assim. Importante para o povo, não só o povo de Deus, mas para a humanidade como um todo, em todos os tempos. Agora, além da lei de Moisés, que está no Decálogo, que todos seguem a isso, adorando a Deus, a relação que nós temos com Deus em primeiro lugar, e depois com o ser humano, que se ninguém estiver vendo aquela abordagem, diz respeito ao que Deus coloca, pelo menos nos 4 primeiros momentos do Decálogo, com relação a ele, e depois, a partir do 5º Decálogo, da 5ª posição da palavra, que é honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias de vida na terra, vem uma sequência de fatores que nós não podemos fazer com o outro, nem com a nossa própria vida. Não matar, não roubar, não adulterar, e assim por diante. Nós precisamos atentar para essa lei debaixo dessa condição de termos o Espírito Santo sobre nós, nesses momentos de jejum, que às vezes precisamos fazer em casa, no nosso quarto, como o Senhor Jesus Cristo nos colocou de forma muito excelente, no que diz respeito a qualquer época, nós estamos fazendo isso para agradar o coração de Deus. Portanto, este é o sacrifício que nós vamos fazer, nos desprendendo da nossa carne, como o Senhor Jesus Cristo fez, em nosso favor, no nosso lugar, no sacrifício de cruz, para que pertencêssemos a Deus, novamente, ao Criador de todo o universo, para que famílias como a nossa se juntassem e dissessem: nós somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos chamar esses desalentados também como irmãos em Deus. Ainda que às vezes nós digamos que eles não aceitaram e são somente criaturas de Deus, mas eles também são filhos de Deus. Ainda com essa adoção em Cristo, mas nós precisamos entender dessa forma no jejum que fazemos. É uma mudança total de atitude, tomando consciência que a essa prática, em dado momento, deixarmos o que é bom, olha, comer uma buchadinha com uma pimentinha e uma farinhazinha é uma coisa maravilhosa, mas não é melhor do que estar com Deus. Antes de engolirmos esse bocado para não nos engasgarmos, nós temos que fazer o quê? Jejuar somente 1 segundo. Tem gente que é apressada, tem gente que está demorando muito para orar, porque a gente já queremos comer, estamos com fome, né? Meu netinho mesmo, está demorando muito a orar, eu estou com fome, né? Mas nós precisamos fazer um momento de jejum para agradecer a Deus pelo que é bom, porque melhor Ele está abençoando aquele bocado. Então o jejum é isso, é nós deixarmos o que é bom para buscarmos o que é melhor ainda. É o Senhor que criou tudo isso. O alimento material que nos dá a condição de vermos o alimento espiritual que vem com o pão descendo dos céus para nos alimentar, como nós fazemos na Santa Ceia do Senhor. Assumimos essa presença real e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós. Portanto,
é um dado momento que nós deixamos esse alimento do pão, que nem só de pão viverá o homem, para buscar esse alimento dos céus, com a condição que o próprio Senhor Jesus Cristo fizera de amor e de perdão para conosco. E nós já entendemos esse amor e esse perdão, né? E às vezes não conseguimos nem comer esse bocado, porque nós não estamos exercitando o amor e o perdão. E aí temos que engasgar e fazer um jejum como um cárcere privado, porque nós não nos libertamos totalmente do pecado que tenazmente nos assedia, que é a vingança, o ódio, o rancor, as maledicências. Nós precisamos aprender com a justiça de Deus nesse amor e nesse perdão em Cristo Jesus, nesse Senhor, que já fez o sacrifício pleno para que nenhum de nós precise fazer novamente isso e morrer por alguém. Porque pode ser até que por um amigo, por um irmão, a gente possa fazer isso, mas por um inimigo nós não faríamos. Mas o Senhor Jesus Cristo fez exatamente para os seus inimigos, para que ele se constituiu inimigo dele. Antes de nós recebermos a confirmação do perdão, o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. Nós éramos inimigos de Deus e ele morreu por mim, por você e por todos nós. E, portanto, é necessário nós fazermos esse jejum nessa relação do que Deus requer de nós. E assim, irmãos, o jejum bíblico não era para obter ou não é para obter garantias, para obter bênçãos, como alguns pensam, porque tem uma relação muito forte para o que nós recebemos materialmente. E assim nós entendemos que é uma mudança definitivamente de atitude na obediência, principalmente espiritual. Que aí vem o que o Senhor Jesus Cristo já afirmou, que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é o tempo de realizarmos isso dentro daquilo que nós podemos fazer na relação muito humana, que nós estamos fazendo isso em favor de alguém, não em favor próprio. E assim o jejum que Deus requer de nós é pensando no outro, com Deus no controle, como nós temos afirmado dia a dia. Não pode ser uma simples formalidade pela aparência, como o Senhor Jesus Cristo disse. Olha, não devemos fazer para que apareça para o outro, ainda que agora nós precisamos dizer para o outro, nós estamos num período de jejum que vai de 0 hora até meio-dia. Portanto, nós estamos deixando de tomar somente uma refeição, que é o café da manhã, né? Alguns de forma muito gostosa, outros nem tanto, é só um pão com manteiga mesmo, um cafezinho e pronto, é uma meia. Né? Então, é assim que o Senhor faz conosco. Melhor é tomar esse bocado sendo abençoado por Deus, não por uma formalidade que queremos ficar com o semblante decaído, com os olhos cansados. E a relação que nós temos é que nós precisamos sempre estar pensando, em primeiro lugar, naquilo que Deus quer e pode fazer em relação ao ser humano, mudar de vida, de atitude, de amor, de perdão. E, finalmente, irmãos, o povo de Deus é quem vai ser mais beneficiado, mas não para ficar no privilégio, mas é para que se comporte dentro da relação que nós temos com o outro, para que haja, assim, definitivamente, irmãos, nessa relação que nós temos com o jejum e com as orações, um arrependimento sincero do que eu pratiquei ofendendo ao outro. Quando eu ofendo ao outro, eu ofendo também a Deus, porque eu me eximo da presença dele no que diz respeito a eu orar pelo outro. Imaginem isso na relação de marido e mulher. Imaginem isso na relação de filhos com pais. Imaginem isso na relação de filhos, de pais com filhos. Começa em casa. Essa relação do arrependimento é nós nos exercitarmos esse pedido de perdão. Perdoe-me num jejum que eu não posso fazer se eu não for à presença do Senhor nessa condição. Está amando e perdoando. Principalmente, irmãos, em momentos de calamidade. Pensem num momento efetivo, quando nós estamos nos despedindo do ente querido, como nós tivemos a oportunidade de fazer em 2 momentos de forma muito trágica para nós, mas que nós fomos abençoados, como nós entendemos que isso era a vontade de Deus, para que todos glorifiquem ao Senhor, mesmo numa situação como essa, como há mais de um mês atrás, nós tivemos que estar nos despedindo de uma pessoa muito querida entre nós, como o irmão Egidelso, né?
E tantas outras famílias que perderam seus entes queridos, inclusive nessa condição de catástrofe, de calamidade pública, diante de todo mundo, que, infelizmente, a medicina não conseguiu ainda debelar essa situação. Portanto, é necessário que nós façamos isso. É necessário que nós façamos isso não porque aprendemos agora, contextualmente, respeito ao que significa isso para nós, porque nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sempre, e a palavra está bem exposta para nós. Basta que nós deixemos o Espírito Santo dirigir as nossas vidas para que isso seja verdade ontem, hoje e para sempre, na esperança que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos continuar unidos pela fé, caminhando pela fé, diz respeito àquilo que Deus já propõe para as nossas vidas, depois, inclusive, de passar toda essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja a cada momento. Se nós estejamos nos dirigindo nessa condição até domingo, né, que é quando nós vamos encerrar esse período de jejum, em orações, e nós possamos, inclusive, fazer outros momentos em particular, né, cada um dentro da sua condição, de fazer um jejum de mais de uma refeição, no café da manhã, no almoço e no jantar, dentro daquela possibilidade que cada um tem, e em oração nós vamos, sim, mover a mão de Deus para debelar toda essa situação trágica que nós estamos vivendo, porque o Senhor Jesus Cristo é quem nos abençoa uma vida plena para a eternidade. Por favor, eu vou fazer o seguinte, presbítero. Final, pastor. Isso. Posso fazer agora? Pode. Então, por favor, todos juntos, todas as famílias agora reunidas, não sei quantas pessoas entraram aí, mas eu vi que, inclusive, pastor Luiz Carlos, lá em Manaus, né, também entrou, e creio que está com a família, e nós temos saudades também de todo esse povo, todos esses irmãos que estão longe, que estão perto, e que esse Deus que abençoa tanto os que estão aqui, quanto os que estão em todos os lugares. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós somos gratos por esses momentos que o Senhor nos concedeu, de estarmos na Tua presença, Pai, nos derramando aos Teus pés, nos humilhando nessa condição de fazermos esse momento de jejum, e não tomarmos a nossa ceia do jantar, e ficar com mais fome do Senhor, da Tua presença, Pai, para que a Tua mão esteja sendo movida sobre nós e sobre toda a humanidade, para que seja debelado este mal que está assolando as nossas vidas, nos deixando reclusos nesse momento, que é necessário também, Pai, nós obedecermos primeiro a Tua palavra, primeiro a Tua orientação, e depois aqueles que têm a orientação da ciência, daquilo que está acontecendo agora. Pai, fica conosco para que a Tua mão poderosa esteja nos curando, nos abençoando com a libertação total daquilo que é o ataque do inimigo, que está derrotado pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Cristo. Cremos que em todo o mundo as famílias estão sendo abençoadas. De forma particular, cremos que cada família que agora está ligada nesse momento a este culto está sendo abençoada de forma maravilhosa pelo Senhor. Fica conosco para que possamos nos despedir dessa noite com a esperança de que as suas misericórdias nos renovarão para mais um dia na Tua presença, Pai, e que assim estejamos prontos para o que irá acontecer em seguida, porque o Senhor vai continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, para que a Tua graça seja melhor que a vida, como o salmista expressa. A Tua graça é maravilhosa, Senhor, e vai estar nos abençoando sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém, pastor. Deus continue abençoando o senhor e a toda a família. Vamos cantar mais um hino e logo depois eu vou dar os avisos e o nosso Pai Nosso. Isso. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra que dá a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Amém. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou
santidade e adoração. Amém, Senhor. Faz-nos Pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém, Senhor. Tu não erás, enquanto o Senhor não cumprir em mim Amém, Senhor. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém, Senhor. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém. Amém, amados. Irmãos, só para informar os irmãos que no próximo domingo, às 7 horas da manhã, teremos o nosso culto matutino. O culto matutino estará com a direção a nossa diaconisa Maria de Jesus e com a pregação da palavra com a diaconisa Giselda. À noite teremos o nosso culto com direção do conselho, presbítero Diego, e pregação da palavra, o pastor Everaldino de Jesus. Eu gostaria de agradecer em nome de todo o conselho. Amém. Everaldino de Deus. Isso, de Jesus, de Deus, né? Gostaria de agradecer as 25 pessoas que puderam estar com a gente hoje na nossa live. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Deus é bom o tempo todo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um culto. E o culto não termina agora, ele continua. Amém. Temos mais coisas mais tarde, amanhã pela manhã temos jejum. Então, Amém. Deus abençoe a todos os que fazem parte da CIPS. Em especial hoje, a nossa irmã Meire, que está fazendo mais um aninho de vida. Eu ia lembrar agora. Deus abençoe a senhora, a toda a família, a filhos, a parentes, enfim. Deus continue te abençoando sempre, certo? A diaconisa Érica tem uma palavrinha aqui. E amanhã também, amanhã quem está ficando mais velho é o meu esposo, o presbítero Paulo. Amanhã estou ficando mais velho. Agradecer aos irmãos pelas orações uns pelos outros, né? Porque a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Né? Que Deus abençoe mais e mais e tenha uma noite de um sono reparador. E amanhã nós estamos firmes e fortes. Com certeza. Uma palavrinha só, Pedro. É o seguinte, primeiro para dizer a Meire que nós já oramos pela vida dela, pela família dela, parabéns pelo aniversário dela, nós poderíamos estar cantando os parabéns na igreja, mas vamos estar lembrando tanto dela quanto da família, que Deus te abençoe, te guarde e lhe dê muitos anos de vida, com saúde, com paz, em nome de Jesus. E tem mais outra, me parece que já apareceu um decreto aí do governo, né? Prorrogando até o dia 24. Depois nós vamos verificar isso direitinho e vamos colocar aí para o conselho e vamos deliberar mais algumas coisas aí. Viu? Mas pelo menos até domingo nós não estaremos retornando ao templo. Vai ficar para depois. Provavelmente no primeiro domingo do mês de maio, quem sabe. Né? Vamos ver. Deus está no controle. Por favor. Amém. Vamos fazer nossa oração, a oração que nosso Pai nos ensinou. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nós e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a glória da sempre. Amém. Que Deus abençoe todos e que tenha um sono reparador. Boa noite a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A paz, pastor. Amém.